Fala pessoal, beleza? Sempre um prazer estar aqui trocando ideia com vocês. E nesse vídeo eu vou trazer um pouco de um debate que acabou surgindo, um debate muito importante. Eu adoro conversar com os meus alunos, entender os pontos de vista diferentes. E esse debate surgiu após a minha aula sobre humanização canina, onde eu trago diversos aspectos da humanização canina, trago também a questão da zoomorfização para fazer com que as pessoas reflitam de uma perspectiva um pouco diferente, pois acabamos sendo mais empáticos com nós mesmos quando vemos um processo de zoomorfização, como ocorreu no caso da Oxana. Procurem aí no YouTube, vocês vão ver. E também tem vários casos de crianças que acabaram sendo abandonadas com animais e passaram por esse processo de zoomorfização. Assim como a zoomorfização pode ser também uma linguagem espiritual em alguns casos, faz parte da nossa cultura, não o fato dessas crianças serem abandonadas com animais, isso é maus tratos mesmo. Mas eu trago essas questões para colaborar com que os alunos reflitam, saiam um pouquinho daquela coisa muito voltada só para a humanização e tenha uma empatia maior com o cão, partindo do ponto de vista do cão e não nosso. Então a zoomorfização ajuda muito isso, porque a nossa empatia com nós mesmos acaba sendo maior do que outra espécie. E é interessante porque essa característica que eu coloco, ou essa dinâmica que eu coloco na aula, acaba provocando uma inquietude nos alunos, e essa inquietude é ótima, porque faz todo mundo pensar. Ora, se a gente se incomodou com a Oxana, que foi abandonada com os cães, numa idade com 6 anos de idade, aonde adquiriu o repertório comportamental canino, mesmo sendo humana, aonde foi negada a possibilidade dela se desenvolver como criança, como espécie, onde foi negado o repertório social humano e foi negada diversas questões envolvendo o bem-estar humano. Se a gente se choca com isso, então quando eu coloco um vídeo de um cachorro extremamente humanizado, as pessoas começam a perceber essa relação de uma forma um pouco diferente. E aí entram questões bem interessantes, aonde a gente carece de pesquisas atuais, de pesquisas gerais sobre o tema. Até que ponto, eu posso dizer que determinada humanização está de fato ocasionando malefícios? Isso ainda é muito tênue em alguns casos. Eu sempre coloco, pessoal, que é assim, nós temos alguns níveis de humanização. Eu nunca li isso, eu falo de forma empírica, tá? Tem um nível que de fato impede o cão de ser cão. Então é um cão que não tem o seu repertório social desenvolvido, não foi socializado, é um cão que vive no colo, é um cão que é transferido a ele constantemente sentimentos e qualidades humanas. Então ele fica praticamente refém dessas transferências totalmente humanizadas que um dono acaba fazendo com ele. E isso acaba interferindo de uma forma muito significativa no mal-estar dele. Então esse é um tipo de humanização que é muito claro da gente observar. Existe um outro tipo de humanização que eu já vi alguns treinadores debatendo, que eles falam assim, mas o cachorro não entende o significado da roupinha. Então qual é o problema do cão do dono querer montar um guarda-roupa para o cão dele, já que foi condicionado de uma forma boa e esse cachorro vai apresentando comportamentos de que ele está bem colocando a roupinha. De fato, eu não sei se isso diretamente com o cão vai provocar malefícios, se for um dono que faz isso, mas o cachorro foi socializado, passeia, tem enriquecimento ambiental, tem as necessidades supridas. Eu não consigo dizer se de fato só o fato de pôr a roupa está ocasionando, naquele caso, um malefício. O que eu posso dizer é que daí eu entro num outro entendimento da humanização, na normatização feita pela cultura nossa de que os cães necessitam de um guarda-roupa para vestir. E essa normatização, muitas vezes feita por treinadores ou defendidas por treinadores, a partir desse ponto de vista que eu coloquei,
é agressivo culturalmente, porque embora nesse caso específico o cão está tendo o seu bem-estar garantido, é só uma questão de roupinha, a gente acaba normatizando aquilo que é nosso e acaba reforçando na sociedade aspectos que não condizem com as necessidades dos cães. E aí tem uma outra inversão colocada, aonde nós passamos por um processo de desumanizar-nos, a gente se desumaniza e humaniza um cão que deve ser tratado como a espécie dele, com as necessidades dele. Outra coisa que é legal de eu pontuar aqui, para fazer todo mundo refletir. A humanização não seria um ato narcísico, egocêntrico da nossa parte, uma vez que eu acabo só aceitando o cachorro, não como cachorro, mas a nossa imagem e semelhança? Vocês acham que pode ser isso? É viagem minha ou não? O que vocês acham? Eu acho que em alguns casos isso é válido, em outros não, né? Mas, e aí? Não seria um ato narcísico? Porque eu acabo negando o olhar para o cão como espécie e as necessidades dele, e só consigo significar e olhar para ele como se ele fosse um semelhante a mim. Interessante, não? E é muito louco, porque se a gente pegar algumas falas, né, fala, olha, veja por exemplo, parto humanizado, quer dizer, é um parto que visa aspectos que resguarda algumas questões importantes relacionadas ao parto. Abate humanitário, quer dizer, um abate que envolve menos dor. E aí quando o dono, talvez na cabeça dele, faça algo humanizado, ele pensa mais ou menos dessa forma, inconscientemente, mas não é bom? Não é bom ele ser tratado quase como gente? Então veja como a gente começa a refletir sobre essas questões. E eu vejo que o papel nosso como treinadores, ele vai além da gente atender o cliente, ele vai também no sentido da gente informar a sociedade que existem determinadas coisas que não é legal reforçar na sociedade. E acaba sendo agressivo. Eu fico imaginando, né? É só um pensamento meu, vocês podem ter as críticas que forem. Eu fico imaginando pessoas em situações de rua vendo essas cenas. Quer dizer, culturalmente, olha como acaba sendo uma coisa fria, né? Não que só isso ocorra na sociedade, ocorre de diversas formas, todos os dias, essa frieza com aquele que está numa situação sem condições nenhuma, né? Mas veja o quanto envolve a questão de humanização. Ela é uma questão também social, educativa. Então é legal pensar nessas questões. Outra coisa que foi levantada foi assim, mas Ivan, quando se tem um acolhimento excessivo, como um excesso de colo, como uma significação constante do que o cão está fazendo, mas essa significação dada pelo dono assim, não, agora ele está com saudades, agora ele está triste, agora ele quer meu colo. Sabe essas questões? E que de fato acaba interferindo no bem-estar do cão, porque vai minando a autonomia dele para resolver pequenos conflitos que ele possa ter na vida e que é normal para qualquer cão, é normal para qualquer animal, humano ou não humano. Nós temos um outro tipo de humanização que acaba sendo pouco falada, que envolve um pouco da relação de nós homens com os cães. Por exemplo, o homem que se sente ofendido quando o veterinário orienta a castrar o próprio cão. Se sente assim ofendido como se fosse para ele. Não, eu não vou afirmar aqui o que é, mas é uma coisa reflexiva. Não poderia ser uma virilidade, um valor de virilidade, quer dizer, um valor da nossa cultura, como os homens, como somos educados, né? Um valor de virilidade masculina transferida ao cão, de forma que quando sugere a castração, a pessoa se sente ofendida e não vê esse entendimento de forma técnica através do conhecimento de um veterinário que avaliou e optou por a castração, seja pelo motivo que o veterinário tenha observado. Por outro lado, isso não seria um tipo de humanização? Eu pergunto para vocês. Não seria? Não sei. São coisas a refletir. Nós temos também aqueles jovens que fazem academia
e que querem pegar aí cães fortes, né? Vou dar um exemplo, pitbull, e aí eles colocam os peitorais cheios de ponta, tudo, e adoram passear com esse pitbull com uma guia curta, geralmente sem camiseta ou camiseta cavada, para mostrar que está fazendo força no braço. Então o cachorro reforça essa questão da masculinidade e tal, e ao mesmo tempo você vê expressões de satisfação neles quando esses cães acabam sendo reativos com outras pessoas ou cães. E eles seguram firme e tal, e vai caminhando, e no fundo a gente vê essas expressões assim de que eu sou foda pelo meu cachorro, puta, meu cachorro é foda, ele quer brigar com todo mundo e coisa e tal. E a gente acaba vendo essas coisas que ocorrem na sociedade. Isso não seria também uma outra forma de humanização? Então veja que interessante, porque é muito fácil a gente olhar para uma humanização que está mais estereotipada, né? Que é aquela coisa de roupinha, de um monte de badulaque no cachorro e tal. Ok, isso está mais fácil. Mas e os outros tipos? E nesse caso, traz malefícios? Então, pessoal, lógico que tudo que fere o bem-estar de um animal vai trazer malefícios, tudo. Principalmente se a humanização está trazendo queda de bem-estar. Aí levando em conta os 5 princípios das liberdades do bem-estar animal, levando em conta conceitos do bem-estar animal e levando em conta a empatia, que não é ver o outro através do nosso olhar, mas ver o outro através da perspectiva dele. Então essa é uma definição do Carl Rogers. Então isso é muito legal da gente pensar. Agora, é um caminho amplo para pesquisa, muito amplo para pesquisa. Ainda a gente se tem poucas coisas. E outra coisa que eu gosto de enfatizar para os meus alunos, procurem não reforçar isso com os donos, nem reforçar com a sociedade. Lógico que existem atendimentos que eu faço que eu vejo que o meu cliente vai ter uma dificuldade muito grande se eu já abordar essas questões. Eu não abordo, eu vou no ritmo do cliente. Eu garanto o bem-estar, eu começo a fazer enriquecimento ambiental, aumenta passeio, melhora manejo. Quando menos o dono vê, ele está humanizando menos e ele está trabalhando mais as questões de bem-estar do cão dele. Às vezes até ele vira e fala, putz, eu acho que eu estava humanizando muito o meu cão. Tem outra coisa interessante, porque na nossa sociedade, a palavra cachorro, a palavra cadela, tem conotações pejorativas. Ah, ele é um cachorro. Ah, ela é uma cadela. E às vezes, isso de forma inconsciente, por vezes, pode criar uma certa resistência. Como por exemplo, nossa, eu tenho que tratar o meu cão como cão, eu tenho que tratar o meu cachorro como cachorro. Então veja como esses aspectos são interessantes da gente refletir. É muito, muito interessante. Beleza? Era isso que eu queria trazer para vocês. No fim era para ser um vídeo curto, acabou sendo um vídeo longo, mas eu acho que é legal a gente começar a pensar essas questões de uma forma mais dinâmica, mais ampla, né? E menos julgativa. Eu estou há 15 anos na área, eu confesso que eu já tive algumas fases que eu tinha uma certa resistência quando eu ia atender alguém, um dono que humanizava o cão. Hoje é muito mais tranquilo, assim, putz, a gente tem que acolher os donos, a gente tem que trazer eles para uma nova realidade, muitas vezes sem ficar apontando o dedo. A gente tem que abordar as coisas fazendo com que eles acabem tendo um insight por eles mesmos. Isso que é bacana. Então, ao invés de a gente julgar, nas redes sociais, lógico que eu coloco coisas às vezes provocativas, para gerar mesmo uma reflexão. E aí sempre geram vários comentários interessantes, alguns contra, outros a favor e tal. E alguns têm uma ideia de que eu sou radicalmente contra a humanização. Eu acho que a humanização é radical dos animais. Não é que eu sou radical contra a humanização. A humanização fere o direito do animal se expressar como animal, né? Seja o animal que for. E eu vejo que a gente tem que trazer esse debate de uma forma multidisciplinar, de uma forma com vários pontos de vista e trazer essas questões mesmo. Acho que cada vez mais é importante como sociedade, é importante como treinamento, é importante no veterinário. Veja uma questão que me veio no debate.
a doutora Fabiana estava contando alguns aspectos da clínica veterinária em relação à humanização. Aí me veio um questionamento. O questionamento foi: o quanto a humanização acaba ou tem transferido um peso muito maior aos veterinários? Não estou falando que ser tratado como cão teria um peso menor, mas o quanto a significação do cão como humano não tem sido um peso maior aos veterinários. Vocês entendem o que quer dizer? Por favor, não entendam, não vão distorcer falando, então quer dizer que cachorro pode ser tratado de qualquer forma, isso quer dizer? Não, não é isso. É uma questão mais subjetiva que eu estou falando. No livro da Jean Donaldson, O Choque de Culturas, eu tenho, ele está aqui. É um livro muito bom, eu recomendo que todas as pessoas que gostam de cães leiam. Ela traz o mito do cão do Walt Disney, que a gente tem que erradicar esse mito. Na verdade, esse conceito que ela traz foi estudado por Conway Morgan, que é o princípio da parcimônia, aonde ele estudou e foi muito cauteloso nas observações dele, aonde ele pedia para os pesquisadores da 1875, pesquisadores daquela época tomarem cuidado para não significar sentimentos e qualidades humanas aos animais. Talvez ele tenha sido o primeiro pesquisador que tenha visto essas questões. E a Jean Donaldson trouxe isso com o nome, o mito do cão do Walt Disney, aonde é muito interessante também porque ela pega uma coisa mais contemporânea, mais moderna, e explica que de alguma forma nós passamos por um condicionamento cultural através de vários desenhos, e principalmente do Walt Disney, onde os cães acabam tendo pensamentos complexos e acabam tendo noções de vingança, noções atemporais, totalmente humanas, e qualidades humanas. É só a gente ver aí Pluto, enfim, o Snoopy, a gente vê a Dama e o Vagabundo, uma relação entre cães que é totalmente humanizada, como se fosse uma relação de namorados. Então é muito interessante a gente observar essas questões e o quanto, sem querer, a gente não reproduz isso. Outra coisa que veio mas tem problema chamar de filho o cão? Então, veja como a gente tem que avaliar caso a caso. Eu posso ter um pai, uma mãe que tem filhos grandes e chama os cães de filhos, ou chama os cães de meus bebezinhos. Esses filhos já grandes, que o cão veio muito tempo depois, eles têm discernimento de que a significação que é dada ao cão como filho diz respeito a uma forma carinhosa de falar ao cão. Tão carinhosa que é tratado, que é significado como filho. Agora, eu posso ter pessoas que vão falar como filho, mas vão tratar o cachorro com as necessidades da espécie dele. Então, qual que é o problema, talvez, de falar de filho, Eu não vejo, talvez, tanto problema nesse contexto. Agora, quando a pessoa chama de filho e significa isso e traduz em comportamentos essa humanização, aí eu vejo um problema. Então, veja, a mesma fala, filho, com significações e comportamentos diferentes. Então a gente tem que começar a avaliar melhor isso. Não é porque falou de filho que está humanizando. Embora o nome não seria uma humanização, vou dar o nome do meu cão de João, não é uma humanização? Veja que interessante, eu gosto de pensar nessas coisas. Outra coisa interessante também, alguns atendimentos que eu tive, o pai ou a mãe chamava os cães de bebês ou de filhos. E esse filho, e eles tinham filhos, às vezes um, teve casos que tinham dois, pequenos, que ainda não tinham a maturidade para discernir a fantasia da realidade. Então, nesses casos, eu oriento que não chame os cães de filho, porque você vai chamar o seu filho de filho, ele tem 2, 3 anos, e você vai chamar o cachorro de filho. E essa criança, como eu tive um caso que eu atendi, em específico, teve uma criança que tinha 3 anos, que ela começou a ter uma relação competitiva com o cão. E na minha interpretação, eu, ao invés de julgar essa criança ou a mãe que não dava limite, depois de muitas aulas eu levantei uma hipótese.
de que talvez esse filho, essa criança, que de fato é humana, estaria competindo a atenção com o cão, porque na cabeça dela, com 3 anos, ela não discerne a fantasia da realidade. Com essa dificuldade, opa, ele é filho, eu também sou filho. Assim como irmãos brigam por ciúmes, ele também acabou competindo com o cão. Foi uma hipótese, e com base nessa hipótese eu sugeri algumas mudanças, sem entrar no mérito dessa questão. Então, de forma alguma eu entrei nesse mérito, eu que tive esse insight, e sugeri algumas mudanças para serem feitas com base nisso e que tiveram um grande efeito, uma grande mudança na relação dessa criança com o cão e na relação dessa família com o cão, que já estava muito tensa, muito estressante e correndo o risco dessa criança levar uma mordida, porque o cachorro já dava sinais de estresse, medo e tudo mais. Então veja como o assunto pode ir longe, né? E falta sim pesquisas que de fato trazem até que ponto é malefício, até que ponto não é, e eu acho que isso vai ser sempre um pouco dificultoso, mas eu acho necessário trazer em pesquisas. Como eu não sou pesquisador da área, e eu tenho colegas que são, fica o convite com 2 temas, os benefícios ou os benefícios e malefícios da humanização, não sei se tem benefício, os malefícios da humanização ou a humanização e suas consequências, e outro que envolve até que ponto a humanização dos cães tem trazido um peso muito grande para o clínico veterinário. Até que ponto isso tem interferido? Haja visto aí a quantidade de suicídios de veterinários, que lógico, não envolve só esse ponto, aliás, nem sei se envolve isso, porque eu estou levantando como hipótese, mas envolve N outras coisas e que talvez isso não esteja dentro também. Então, é isso, beleza? As minhas aulas são objetivas, mas também tem aulas que eu dou que são bem reflexivas e eu oriento os alunos a refletirem e a trazerem diversos pontos de vista, onde de uma forma democrática e não polarizada, todos são ouvidos, respeitados e a gente faz um debate gostoso sobre determinados temas. Outros temas, o debate acaba sendo mais reduzido porque envolve de fato um entendimento muito mais objetivo. Beleza? Espero ter contribuído com vocês. Difícil fazer vídeo curto, mas estou tentando. Valeu, pessoal. Abração a todos.